Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos começar nossa primeira aula de Administração Financeira Orçamentária. Nesse nosso primeiro encontro online, vou abordar com vocês a administração do capital de giro. Eu trouxe como um dos slides iniciais justamente uma ideia, até porque a gente tem alunos que não são da área contábil, né? Da ideia de um balanço patrimonial. Então, no balanço patrimonial eu tenho no lado esquerdo o ativo, que são as aplicações do recurso, né? E do meu lado direito eu tenho o passivo, que é as origens, né? O que é circulante é o que vai se realizar ao longo de um ano. Então eu tenho as minhas aplicações, ativo circulante, e tenho as obrigações ou as origens, né? Passivo circulante. O ativo não circulante, né, que a gente consegue ver com as contas do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável e tangível. O passivo não circulante, que são as origens, né, as obrigações de longo prazo, e o patrimônio líquido. Né? Aqui é só exemplificativo, só para que a gente tenha uma ideia. Né? Então, o passivo representa, né, a origem dos recursos, né, e as obrigações, e o ativo representa as aplicações. Em relação à administração do capital de giro, eu aqui mostro para vocês, nesse quadro, a distinção entre o ativo circulante e o passivo circulante, né, o circulante financeiro e o operacional. Então, compõem as contas do ativo financeiro, a conta caixa, né, que é o disponível, bancos e aplicações financeiras. Por sua vez, as obrigações de curto prazo no passivo financeiro representam os empréstimos bancários, né? Aqui financiamentos, quando a gente está falando, né, de curto prazo, duplicatas descontadas, dividendos e imposto de renda. No meu ativo circulante operacional, dos meus direitos, né? Então no ativo eu tenho as duplicatas a receber, os estoques, adiantamento e despesas do exercício seguinte. E no meu passivo, minhas obrigações operacionais, eu tenho, né, a conta de fornecedores, a conta salários, encargos, impostos e taxas. Então, o que a gente consegue visualizar aqui, né, em relação ao ativo e o passivo financeiro e operacional? O que estiver relacionado ao negócio da empresa é o operacional, né? Então, assim, é minha mercadoria que ficou em estoque, é o meu salário do meu funcionário que está lá na produção para fazer acontecer, né? As duplicatas a receber, que tem a ver com o meu operacional, né? Os meus encargos também, impostos e taxas relacionados ao operacional. E com isso, a gente consegue melhor distinguir ali as contas para justamente fazer a gestão, né, a gente visualizar assim e compreender, né, a questão do saldo em tesouraria, necessidade de capital de giro e o capital de giro como um todo, simplesmente olhar pelas fórmulas. Né? A partir do momento que a gente entende pelo balanço patrimonial, fica muito mais fácil da gente entender as fórmulas. Existe algo que é muito cobrado em questão de provas, né? Eu, inclusive, quando eu ingressei na instituição de ensino, não na Avantes, mas numa outra instituição de ensino, foi me cobrado a respeito do efeito tesoura. Né? A banca examinadora queria saber se eu sabia o que era efeito tesoura. Né? O que é efeito tesoura? Você tem situações onde os prazos médios, né, de estocagem são altos, o prazo médio do cliente pagar, que é a questão do prazo médio de recebimento, ou chamado de prazo médio de cobrança também é bastante alto, e o prazo médio de pagamento de fornecedores é muito curto. E a empresa acaba necessitando de recursos, né, ela tem necessidade para que o seu operacional funcione, maior do que a empresa consegue gerar com os seus lucros. Ou seja, o crescimento da empresa, o desenvolvimento da empresa faz com que cada vez ela demande mais recursos, ou seja, há uma necessidade de capital de giro, né, para que a empresa opere. Então, quanto mais ela crescer, maior a necessidade de capital de giro, e o que ela consegue gerar, né, a capacidade dela gerar capital de giro é menor. Então é que é feito chamado de efeito tesoura. Isso faz com que empresas, e eu comentei
naquele vídeo anterior com vocês, que vocês acabaram de assistir antes, que faz com que a empresa acabe ficando sem recursos para honrar seus compromissos de curto prazo. Ela vai ter que tomar algumas decisões para que ela tenha recursos, né, para conseguir justamente continuar a permanecer operando. Na prática, o que a gente visualiza muito são os clientes buscarem operações de desconto de duplicatas, desconto de títulos. A gente fez os cálculos justamente no nosso primeiro encontro como aula de revisão, porque é uma prática muito comum, né? O cliente ele acaba operando, ele não tem recurso, então ele começa a pegar tudo que ele tem de recebíveis e descontar para que ele consiga fazer caixa. Em alguns casos, a gente visualiza que a taxa que ele obtém de desconto ainda vai transformar numa bola de neve. Por quê? Porque ele começa a receber cada vez menos. Por quê? Porque tem toda uma cobrança, né? Tem todo um spread bancário, tem toda uma série de tarifas, juros que ele vai pagar sobre isso. E cada vez mais ele vai ficando numa situação mais complicada. Se a gente pode comentar num outro momento, eu posso mostrar com um outro material também um exemplo prático, bem interessante esse assunto. Aqui eu trago para vocês algumas medidas para a prevenção da insuficiência de capital de giro. Então, assim, para que a empresa não sofra com falta de recursos, né, para honrar seus compromissos, é necessário que ela tome algumas medidas, né? Dentre essas medidas, é interessante que ela controle a inadimplência, né? Por quê? Porque se ela já está numa situação de não ter recursos para honrar seus compromissos, se ela ainda tiver clientes inadimplentes, vai piorar a situação dela. Então, o objetivo é controlar e diminuir a inadimplência, né? O segundo tópico é não financiar o capital de giro a qualquer custo, né? Não buscar operações de descontos, não buscar empréstimos a todo custo para conseguir fazer, porque em muitos casos a taxa cobrada ela é extremamente elevada e vai colocá-la numa situação, né, ainda mais complicada. Desculpa, só um pouquinho. O terceiro tópico é a questão de alongar o perfil do endividamento. Então, assim, ela está com dificuldades em relação ao pagamento das suas dívidas de curto prazo, né? A ideia é justamente o quê? Buscar, né, recursos de longo prazo para investir nesse curto prazo. Então, assim, essa dívida que ela tem de curto prazo, obrigações que ela tem de curto prazo, ou ela alongar essas dívidas, né, tentar pagar com um período maior, ou inclusive ela tentar transformar dívidas ou buscar recursos de longo prazo, justamente para melhorar a situação do capital de giro dela. Também, né, melhorar os processos internos, então seja através da redução dos custos ou seja através do encurtamento do ciclo operacional. O ciclo operacional a gente vai conversar mais adiante para explicar para vocês o que vem a ser. Aqui entra também a questão do fluxo de caixa, né? Melhor gerir o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é um instrumento que relaciona os ingressos e as saídas, saídas são os desembolsos, de recursos monetários no âmbito de uma empresa em um determinado intervalo de tempo. A partir da elaboração do fluxo de caixa, é possível realizar um prognóstico, né? Não é questão de diagnosticar, mas é prognóstico, é tipo, você já vê adiante o que vai acontecer, né? E eventuais excedentes ou escassez de caixa, determinando-se medidas saneadoras a serem tomadas. A ideia aqui em relação ao fluxo de caixa é o seguinte: você tem um acompanhamento para você conseguir justamente verificar. Vou dar um exemplo assim, que semana que vem, por exemplo, você tem pagamentos de fornecedores, só que os recursos que você vai ter dos ingressos com os pagamentos dos clientes não vai ser suficiente. Então, qual que é a medida que ele vai tomar, né? O que eu falei para vocês acaba acontecendo muito na prática é a empresa já se programar para fazer uma operação de desconto ou descontar os cartões, o que ela tem, se ela recebe em cartão, descontar para ter esses recursos ou liberar um valor que ela tem de capital de giro, né? Através do fluxo de caixa, a empresa consegue visualizar isso aqui, né? Da mesma forma como ela consegue fazer isso, visualizar de forma diária, ela pode verificar e entender o seguinte: olha, aqui é interessante talvez eu buscar um investidor e esse investidor injetar dinheiro justamente para que eu consiga melhorar esse meu fluxo de caixa daqui em diante. Fluxo de caixa, a gente vai conversar mais adiante, a gente vai inclusive fazer exercícios, né, a respeito de fluxo de caixa com os ingressos e com as saídas, né, e a gestão do fluxo. Então, assim,
com base no fluxo de caixa, a gente tem algumas possíveis decisões a serem tomadas, né? Situações onde eu tenho um superávit de caixa, ou seja, quando eu tenho dinheiro sobrando, esse dinheiro ele pode ser aplicado, né, no mercado financeiro, né, em operações, para que esse dinheiro não fique parado sem que tenha nenhum tipo de retorno. O objetivo da empresa é investir no negócio. O negócio é que vai dar o melhor retorno para a empresa, não é uma aplicação financeira no banco, né? Mas assim, em muitos casos, a empresa ela está acumulando capital, recursos, né? Justamente para quê? Para uma aquisição de uma nova fábrica, ou para uma reforma, ou desenvolvimento de um novo parque fabril. Então, esse dinheiro que está lá, ao invés de ele ficar sem nenhum tipo de remuneração, ele pode ser aplicado no mercado financeiro. Também, se eu tenho uma situação de superávit de caixa, eu posso aumentar os meus níveis de estoque. O estoque, se eu estou numa situação que eu não tenho caixa, o objetivo é que eu não tenha estoques altos. Aqui, a ideia ela é ao contrário, vou explicar por quê. Porque se eu tenho um bom valor disponível na empresa, eu posso barganhar com o meu fornecedor melhores preços. Então eu vou fazer uma compra maior, mas eu barganho com o fornecedor para que ele me dê um preço mais baixo, obviamente, pelos produtos, né? E daí com isso eu aumento o meu nível de estoques. Também, né, o estudo de novas imobilizações, ou seja, que nem a gente estava comentando anteriormente, a possibilidade de eu ampliar o parque fabril, aquisição de novas máquinas, equipamentos, né, veículos também. Também eu posso aumentar o meu prazo de vendas. Aquele cliente que num determinado momento acabou não comprando comigo porque o meu prazo era muito curto num determinado momento, né, eu posso aumentar o prazo e eu posso atender outros clientes que, de certa forma, naquele momento não compravam comigo porque meu prazo não era tão favorável. Também eu posso trabalhar a questão da manutenção do nível de liquidez, né, e posso investir na empresa, investir em melhoria da qualidade. De forma contrária, a gente visualiza, em hipótese que eu tenha um déficit de caixa, a ideia seria justamente então o inverso, né? Então, o inverso é diminuição dos níveis de estoques, né? O que está em estoque, esse dinheiro está parado lá na empresa, então a ideia seria reduzir ao máximo os meus estoques. É claro, sempre tomando cuidado e atenção, porque na hora que eu tenho, digamos, uma negociação e eu não tenho produto em estoque, eu perco a venda, né? Então eu sempre tenho que cuidar com qual que é meu estoque mínimo para que a falta de estoques não me deixe perder a venda. Ou se a gente estiver falando de uma indústria, né, eu posso colocar todo o meu parque fabril, né, ele acabar parando porque eu não tenho matéria-prima, eu não tenho determinado produto para fazer o processamento. Então sempre tem que tomar um cuidado de qual que seria o nível ideal de estoques, mas para que eu não tenha um estoque elevado, né? Também o reescalonamento dos pagamentos. O que vem a ser o reescalonamento dos pagamentos? Eu postergar os pagamentos, negociar com fornecedores, né? E trabalhar com prazos de pagamentos maiores. Agora não é mais tão comum, mas os livros de administração financeira, eles trabalhavam inclusive com a questão dos prazos de compensação dos cheques, né? Então, quando eu tive na graduação a disciplina de administração financeira, ainda tinha a possibilidade de você contar com o prazo de compensação dos cheques, a data de pagamento, como uma forma de você conseguir ainda trabalhar com os prazos, tá? Hoje em dia, boa parte dos pagamentos são todos feitos de forma eletrônica, digital, né? Então é tudo feito online, então na hora que você faz o pagamento, o agendamento, automaticamente no final do dia, se for para aquele dia, o seu dinheiro já vai ser debitado da conta. Também, quando eu tenho um déficit de caixa, a ideia seria a diminuição dos prazos de vendas, né? Ou seja, aquele cliente que tem um prazo longo para pagar, ele vai ter um prazo menor. Com isso eu consigo fazer o que? Diminuir o que é chamado de ciclo operacional, que eu acabei adiantando um pouquinho, a gente vai falar mais adiante, mas a ideia é para que eu tenha mais recursos, né, para conseguir honrar meus compromissos. Buscar novos sócios ou novos parceiros de negócio, justamente para que injetem dinheiro na empresa. O aumento do prazo de compras, que é trabalhar com prazos mais longos para pagamento de fornecedores. Também uma forma, né? Assim como eu tenho a possibilidade de buscar novos sócios, que eu estaria pensando lá nas origens dos meus recursos, eu tenho a possibilidade de
trabalhar com a venda do meu imobilizado, né? Vender meus ativos, vender um terreno que foi adquirido, que está sem utilidade, não está sendo utilizado no operacional, porque se pensou que talvez um dia mais adiante, só que eu estou precisando de dinheiro de curto prazo. Então, assim, dependendo, é o momento talvez de vender, né, alguns imóveis, alguns bens, ou alguns até que já estão sucateados, mas que não se foi pensado, justamente para gerar caixa, né, para honrar seus compromissos. Também, né, a preocupação com cortes de gastos e despesas significativas para resolver o meu problema de déficit de caixa. Agora a gente vai abordar um pouco a respeito da análise de liquidez. O que vem a ser a análise de liquidez? A análise de liquidez ela envolve o conhecimento da capacidade financeira de uma empresa em liquidar seus diversos compromissos passivos nos prazos pactuados. Para essa finalidade, são utilizados diversos indicadores operacionais de avaliação de liquidez, como a liquidez corrente, a seca, dentre outras. Esses indicadores não são conclusivos, omitindo principalmente as efetivas necessidades de investimento em capital de giro. O que acontece? A análise de liquidez, dentre os indicadores, é justamente para verificar a capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos. Dos indicadores de liquidez, a gente vai trabalhar com alguns. Aqui eu só trouxe novamente ali a análise da liquidez quando a gente estiver falando da liquidez, por exemplo, corrente, que é o que ao longo de um ano, no curto prazo. Então, as contas do ativo circulante, do disponível, créditos e estoques, e do passivo circulante, ali que a gente consegue visualizar nos slides. Dentre os indicadores de liquidez, eu trouxe os indicadores de liquidez. Um deles conhecido como a liquidez corrente, que é a capacidade da empresa honrar com seus compromissos de curto prazo. O que esse indicador, como é que é calculado esse indicador? Ele é feito a divisão entre o que eu tenho no meu ativo circulante, ou seja, minha disponibilidade no curto prazo, que daí a gente viu no outro slide, que contas que compõem um ativo circulante dividido pelas minhas obrigações no curto prazo. Então ele vai me dar um indicador. Então, por exemplo, se eu faço tudo que eu tenho em contas disponível, o que eu tenho também em relação à conta bancos, clientes e estoques, e eu divido isso pelas minhas contas, pagamento de fornecedores, salários e tudo mais, e eu, por exemplo, 200 mil dividido por 100 mil, e eu encontro 2, significa que eu tenho R$2 para cada R$1 de compromisso. Esse seria o meu liquidez corrente. A liquidez seca, o que é? Seria o ativo circulante, só que daí é subtraído a conta estoques. Eu subtraio o valor dos estoques que eu tenho, e divido esse valor que eu encontrar do numerador pelo passivo circulante. Qual que é a ideia da liquidez seca? Em muitos casos a empresa ela tem o estoque, só que esse estoque você não consegue vender ele com tanta facilidade. Às vezes tem produtos que são chamados de encalhe, que são produtos que aparentemente eles estão lá no meu estoque, mas não é fácil de vender e que você não tem uma liquidez tão grande. Então a ideia é justamente o quê? Pegar a liquidez sem considerar os estoques, ou seja, a capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos sendo subtraídos os estoques. Isso é liquidez seca. A liquidez imediata, por sua vez, ela só vai pegar o que eu tenho de disponível, o que eu tenho lá em espécie ou o que eu tenho em bancos, que eu consiga utilizar para honrar meus compromissos, num curtíssimo prazo, dividido pelo passivo circulante. É óbvio, por exemplo, que a liquidez imediata, ela dá um número 0, alguma coisa inferior a 1, mas é interessante para a gente visualizar. Em relação à análise dos indicadores, alguns pontos são importantes serem comentados, como por exemplo numa análise correta em relação aos indicadores, por exemplo, de liquidez, é necessário que eu verifique
em relação ao período. Então, por exemplo, assim, como é que ficou o meu índice de liquidez desse ano em comparação ao ano anterior e em comparação ao outro ano. Então, eu consigo ver, por exemplo, se a minha liquidez corrente está melhorando ou se ela está piorando. Então, o índice por si só, sem considerar de outros momentos, você não consegue ter uma visualização correta de se a situação está melhorando ou piorando. Uma outra coisa importante é que, dependendo do setor que a empresa está trabalhando, o índice de liquidez, né, corrente ou seco imediato, ela é diferente para cada setor. Então aqui é interessante a gente fazer um comparativo com outras empresas do mesmo setor, para que a gente tenha um parâmetro do que seria, né, se a empresa ela está dentro de uma liquidez que é tida como normal, saudável para a empresa ou não, né? Mais adiante a gente vai conseguir trabalhar também com outros índices de outros indicadores, né? Mas aqui o nosso objetivo é a administração do capital de giro, então nesse momento a gente está trabalhando só com a questão da análise da liquidez, ok? Aqui eu tenho então um exemplo, né, onde ele mostra ali os valores. Um exemplo, o índice de liquidez, né, ele pega 1.750.000 dividido por 875.000, encontra 2. A liquidez seca ele já subtrai daquele 1.750.000 o valor de estoques de 810.000, dá um resultado de 1,07. E a liquidez imediata seria o que ele tem disponível, então no caso seria 160.000, dividido por 870.000, daria 0,18. Né? Significaria que ele tem 0,18 ou 18 centavos para cada R$1 de dívidas. Na liquidez seca, significa que ele tem R$1,07 para cada R$1 de dívida. Né? E uma liquidez corrente significaria que ele tem R$2 para honrar cada R$1 de dívida que ele tenha no curto prazo. Né? Tudo isso no curto prazo. Então aqui a gente consegue ter uma visão aqui da análise da liquidez. Eu havia comentado com vocês, então, esse aqui eu peguei do livro, e ele vai trazer então a questão da liquidez corrente, né, que nada mais é do que o ativo circulante pelo passivo circulante, em índice, né, em relação aos diversos setores. Então a gente observa, por exemplo, que no setor têxtil, que é o 16, a liquidez corrente ela gira em torno de 2. Né? 2,14 em 2004, 2008 2,14. Já, por exemplo, no setor de serviços, a média, né, desse índice ele vai ficar em torno de 1, né, que é o 13, 0,99 em 2004, 1,05 em 2007, perdão, 1,08 em 2008. Né? Então, assim, vai dependendo muito do setor. Né? Questão da autoindústria em torno de 1,5, 1,38. Né? Então é bem interessante porque quando você vai fazer um comparativo do índice de liquidez, você tem que comparar com outras empresas do mesmo setor. Por quê? Porque digamos que seu índice de liquidez ele dê 1 e você pensa assim, poxa, que bacana. Aí você faz um comparativo com as outras empresas, são todas empresas do ramo têxtil. Né? E daí o seu índice de liquidez realmente é um índice de liquidez baixo. Por que isso é tão importante? Né? É importante porque, que nem a gente conversou, que leva a empresa à falência é falta de recursos, e também porque muitas empresas, ou que nem a gente conversou, vou buscar um outro investidor, ou a empresa é negociada na Bolsa de Valores. Né? Esses investidores ou especuladores, eles estão acompanhando o mercado e eles vão justamente, por base nos indicadores, verificar se a empresa ela está no momento certo para se investir, ou se a ideia seria, né, sair ou te retirar os investimentos dessa empresa. Né? A gente viu agora recente a questão do barril do petróleo cair bastante e, consequentemente, também né, se pensar então que talvez não fosse tão bom investir na Petrobras, fez com que as ações da Petrobras caíssem bastante. A gente comentou isso em sala de aula, lembra? Continuando ali, então, nós temos a questão né, da administração do capital de giro, né, e até para trabalhar com as fórmulas e tudo mais, então diz assim sendo, o capital de giro ou capital circulante, ele é representado pelo total dos ativos circulantes e serve para financiar as operações do ciclo operacional do produto. Então aqui, né, como a gente viu que a gente pode calcular o capital de giro, né, o capital de giro líquido, que é o ativo circulante menos o passivo circulante,
ou de uma outra forma, né, que eu posso pegar o patrimônio líquido, somar ele ao passivo não circulante, também conhecido como exigível a longo prazo, né, menos as minhas aplicações permanentes somadas ao realizável a longo prazo. Né, com isso que é tipo a origem, né, os recursos que eu tenho a longo prazo, menos aplicações permanentes. E com isso também consigo encontrar o capital de giro líquido. Aqui eu tenho uma situação onde eu consigo visualizar, né, o meu, como se fosse um balanço patrimonial, né, e eu tenho uma situação aqui onde ele está no nível, no meu capital de giro, ele é nulo. Né? O slide vai mostrar melhor, pessoal. Ó, então, o capital circulante, o capital circulante líquido ele é nulo. Né? Por quê? Porque o ativo circulante ele é igual ao passivo circulante. Agora, no quadro à direita, eu consigo visualizar o capital de giro circulante líquido negativo. Por quê? Né, bem fácil de visualizar, porque o passivo circulante ele é maior do que o meu ativo circulante. Dá para visualizar ali pela imagem, né? Ou seja, eu tenho mais obrigações de curto prazo do que eu tenho recursos, né? Eu tenho disponível para honrar com esses compromissos. Então, eu tenho um capital de giro, né, negativo. Aqui, esse é um conteúdo bastante cobrado, já que a gente está falando sobre a administração do capital de giro, que é justamente a ideia, né, do que vem a ser o ciclo operacional, ciclo econômico, ciclo de caixa. Né? Então, assim, ó, isso que vocês estão visualizando é como se fosse uma linha do tempo. Né? Esse período entre o pedido e até o produto chegar na empresa, chamado de espera, ele não é considerado ali para fins de cálculo, tá? Por isso que ele só aparece como espera, mas ele nem conta. Então, assim, a partir de quando começa a contar numa ideia de linha de tempo, né? À medida que a mercadoria chega na empresa. Então, ele tem uma sigla ali, né? Que é a questão PMEMP. A ideia, né, do prazo médio de estocagem. Então, assim, ó, você fez a solicitação de compra de matéria-prima, né, para a sua empresa. Ok, até que chega um determinado momento que a mercadoria chega na empresa. A mercadoria chega na empresa e junto com ela chega, né, o tão temido boleto, brincadeiras à parte. Então chega lá, né, a mercadoria com a nota fiscal e com o boleto para ser pago, tantos dias para que seja pago, ok? Esse tantos dias para ser pago, se a gente for observar, é lá embaixo onde aparece assim, ó, prazo médio de pagamento de fornecedores. Porque tudo a gente está trabalhando aqui com prazos médios. Se a gente estivesse pensando, por exemplo, num comércio e que vendesse um único produto, ficaria bem fácil, né? Esse prazo médio seria a empresa só compra de um único fornecedor. Se o fornecedor disser que esse prazo médio de pagamento é de 30 dias, ou perdão, que esse prazo é de 30 dias, esse prazo ali, prazo médio de pagamento de fornecedores, seria de 30 dias lá embaixo. Né? Então tá. Então a empresa solicitou o produto, a mercadoria chega, esse produto, né? Se for uma indústria, ele vai ter esses diversos prazos que a gente viu ali, que é o prazo médio de estocagem da matéria-prima, em fabricação, até que eu tenha o produto pronto ali, né? Até que ele vai chegar a um determinado momento que ele vai ter ali a venda, certo? Da venda, a mercadoria sai da empresa, só que você não necessariamente recebe à vista, né? Então, quando é vendido, digamos que numa situação dessa você conceda 30 dias de prazo para que seu cliente pague, né? E isso vai ser nosso prazo médio de cobrança, a título de exemplo. Então, a mercadoria fica um determinado período em estoque ou em fabricação até que ela é vendida. No momento que ela é vendida, começa a contar 30 dias. Né? O cliente vai pagar 30 dias a partir do momento que ele compra. O período entre né, em que a mercadoria entra como matéria-prima, ela entra na minha empresa até o momento que eu recebo do meu cliente, isso é chamado de ciclo operacional total. Se a gente fosse pensar de uma outra forma, com menos siglas ali em cima, seria assim, ó, o que é o ciclo operacional total? É o período que a mercadoria fica em estocagem, mais o período que eu levo para receber, né? Que é o prazo médio de cobrança. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse uma situação onde a mercadoria ficasse 60 dias em estoque e depois, assim, eu vendo a mercadoria, eu levo mais 30 dias para receber.
o ciclo operacional seria 60 dias, mais o prazo médio de cobrança 30, 90 dias, isso é meu ciclo operacional total, ok? 90 dias, no exemplo hipotético que a gente está falando. O ciclo econômico envolve o quê? Envolve só o período de estocagem até o momento da venda, não envolve a cobrança. Nesse caso, como a gente falou que a mercadoria ficaria 60 dias lá em estoque, seria ciclo econômico 60. Perfeito. Agora a gente tem lá no canto inferior, né, a questão do ciclo de caixa ou o ciclo financeiro. Como é que eu descubro qual que é meu ciclo de caixa ou ciclo financeiro? O ciclo de caixa, ciclo financeiro, nada mais é do que o quê? O ciclo operacional, que a gente vê que ele pega todo, né, menos o prazo médio de pagamento de fornecedores. Então, o que acontece? Vamos pensar comigo. A gente comentou nesse exemplo hipotético que a mercadoria ficava em estoque por 60 dias. Depois de 60 dias, essa mercadoria ela era vendida e levava mais 30 dias para receber do cliente. O ciclo operacional total é de 90 dias, certo? E a gente comentou, quando a gente estava começando a conversar, que o prazo para pagar o fornecedor era de 30 dias. Então, se eu fizer ciclo operacional 90 menos o prazo médio de pagamento do fornecedor de 30 dias, eu encontro 90 menos 30 igual a 60. O meu ciclo de caixa ou ciclo financeiro é 60 dias. Se vocês estiverem visualizando ali comigo e observassem assim na nossa conversa, o que a gente poderia observar é o seguinte, ó, a empresa recebe a mercadoria, começa a correr o prazo para pagar o fornecedor. Quando chega no dia 30, a empresa pagou o fornecedor, só que ela ainda não vendeu e o produto ainda está em estoque. O produto ainda vai ficar em estoque por mais 30 dias até ele ser vendido. E quando ele for vendido, ele não vai receber à vista, ele ainda vai levar mais 30 dias para receber. Ou seja, o ciclo de caixa, que nem a gente acabou de calcular de 60, significa que a empresa tem que utilizar de recursos próprios por um período de 60 dias para que essa venda aconteça, né? Então, assim, ela já pagou o fornecedor e ela utiliza dos recursos próprios, né, durante 60 dias. Então, qual que é a ideia de tudo que a gente foi conversando a respeito da administração do capital de giro? A ideia seria justamente diminuir o prazo de estocagem, diminuir o prazo de cobrança, né, e que o cliente vai pagar, e aumentar ao máximo o prazo de pagamento dos fornecedores. Para quê? Para diminuir esse período que a empresa teria que arcar com os recursos próprios, ou talvez trabalhar de tal forma que a empresa nem trabalhasse com os recursos próprios. Professor, a gente poderia ter um exemplo a respeito disso? Sim, é o que acontece muito com as distribuidoras, né? A distribuidora, o que ela trabalha? Ela trabalha com um prazo médio de pagamento do fornecedor bem longo. Então ela recebe a mercadoria, ela tenta deixar a mercadoria o mínimo de tempo em estoque, ela repassa então para um varejista, o varejista ele vai vender, ele vai pagar a distribuidora para que daí então a distribuidora pague o fornecedor, né? Então isso faz com que o prazo médio de pagamento do fornecedor para uma distribuidora seja bastante longo, para que todo esse ciclo possa acontecer sem que a distribuidora tenha que arcar, né? Isso foi, os livros de administração financeira trazem, inclusive com uma precaução, né, para quem está atuando no mercado, porque existem muitos casos onde as pessoas montam distribuidoras de fachada para aplicar golpes, né? Quando aquele fornecedor descobre que ele caiu num golpe, ele já fez uma quantidade enorme de vendas para essa distribuidora e depois a distribuidora fecha as portas, ela recebeu do varejista, mas não repassa o dinheiro para o fornecedor. Tá? Isso fica para um outro momento, a gente pode conversar depois sobre isso, ou até no chat, bem lembrado, a gente pode conversar no chat sobre isso. Tá? Uma outra coisa também, ou de uma outra forma que acontece em relação ao supermercadista. O supermercadista também busca um prazo longo de pagamento do fornecedor, né, para que ele consiga receber do cliente e daí sim pagar o fornecedor e não ter que utilizar dos seus recursos próprios. Aqui
eu trago para vocês as fórmulas, né? Então, assim, como é que é calculado o ciclo operacional total? Aí eu tenho ali os prazos médios, né, de estocagem da matéria-prima, do produto em fabricação, do produto já pronto para venda, né, mais o prazo médio de cobrança. Esse é o ciclo operacional. O ciclo econômico engloba, né, toda a base de produção da empresa, né, até o momento que a mercadoria vai ser vendida, né? Então, o ciclo econômico não considera ali o prazo de cobrança. E o ciclo financeiro nada mais é do que o ciclo operacional, que ali está mostrando todos os prazos médios de estocagem, fabricação, até que ele chega na cobrança, subtraído, né, o prazo médio de pagamento de fornecedores. O ciclo financeiro ele identifica a necessidade de recursos, né, da empresa, ou seja, a utilização de recursos próprios da empresa. Aqui a gente consegue fazer o cálculo também utilizando as contas, né, ou patrimoniais, ou as contas que você consegue extrair do DRE. Então, o prazo médio de estocagem de matéria-prima, ele vai trazendo todos os valores, ele multiplica por 360 para identificar o prazo médio em dias, né? Saldo médio de materiais, consumo anual, isso é tudo em valores monetários, e é multiplicado por 360, a ideia do ano comercial, para localizar a informação. É bem interessante. Senhores, o que eu queria trabalhar com vocês a respeito da administração do capital de giro, até para o vídeo não ficar muito longo, era isso. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido de grande valia, que tenham aprendido bem o conteúdo. A nossa ideia agora é trabalhar com vocês para que vocês façam alguns exercícios de múltipla escolha. Algumas coisas vocês vão aprendendo até à medida que vocês vão realizando os exercícios, né? Lembrando para vocês que eu estarei online das 19 às 22 horas, né? Todos os dias. O ideal é que a gente consiga conversar no nosso dia específico, né? O nosso dia específico em relação à administração financeira orçamentária na terça-feira. Então estou à disposição, mas também, se não for possível, estarei nos outros dias, né, das 19 às 22 horas, disponível também para conversar pelo chat, né, qualquer dúvida também tem meu WhatsApp, e vamos conversando e vamos trocando ideias. Peço para vocês, coloquei no material, no exercício, mas peço para que vocês respondam as questões de múltipla escolha e façam o upload do arquivo com o nome completo de vocês e com as respostas, porque daí eu vou poder considerar, né, a presença de vocês para nossa aula online e assim como a participação. Assim eu consigo pontuar a participação de vocês também. Agradeço mais uma vez, boa noite para vocês e bons estudos. Valeu!